Eu assumi a administração do município de Andradas no dia 1º de janeiro de 2013 pela primeira vez, e a Prefeitura de Andradas ela realizava um serviço de contratação de estacionamento e de lavagem de veículos do Lava Jato Xandão aqui no município de Andradas. Salvo engano, isso desde o ano de 2007, 2008 vinha essa prestação de serviço, principalmente com alguns veículos da saúde que era utilizado pelo Sereste. E nós assumimos a administração e, durante o meu primeiro mandato, o administrador do estacionamento, o Alexandre Canquirini, ele foi eleito vereador. E no tramitar aí dentro do primeiro semestre, eu constatei que tinham feito alguns pagamentos e o uso do serviço do estacionamento, e determinei imediatamente a suspensão, porque eu tinha conhecimento naquele âmbito que não poderia se contratar com um vereador. Então foi uma determinação minha, tão logo eu tive conhecimento que o fato estava ocorrendo por vias naquela época da Secretaria de Saúde. Ao todo, durante o ano de 2013, do mês de janeiro ao mês de junho, utilizou-se em serviço do estacionamento do então vereador um valor de R$ 997. R$ 997 foi utilizado em serviço prestado. Passaram-se aí 2 ou 3 anos, o Ministério Público decidiu me investigar, alegando que eu estava comprando o voto do vereador, cooptando o voto do vereador, com esse valor de R$ 997 para me apoiar na Câmara. Isso nem sei o motivo, porque o vereador foi eleito na minha chapa, não teria nenhum motivo para comprar o apoio dele, como não compraria de qualquer outro vereador. Esse processo ele tramitou aqui em primeira instância e eu fui absolvido. O juiz de primeira instância julgou improcedente a denúncia, eu fui absolvido. Entendeu-se que não houve improbidade administrativa, mas que o que houve foi um fato de erro ocorrido no âmbito da administração. O promotor de justiça recorreu em segunda instância. O processo ele foi julgado primeiro pelos 3 primeiros desembargadores, e nesse julgamento eu ganhei de 2-1 e houve um voto divergente, e diante desse voto divergente foi convocado o pleno da Câmara de votação, onde foi submetida uma nova votação, e os 2 desembargadores eles acompanharam o voto divergente, votando pela minha condenação por improbidade administrativa nesse processo. A gente considera, não concordo com essa decisão, não acho que tem menor fundamento nessa decisão, porque não houve corrupção, não houve dolo, houve uma contratação irregular. E aí, olhando nessa questão, a gente teve acesso aí ao processo, e a gente teve uma manifestação da Procuradoria do Estado, que é o Ministério Público de segunda instância, que em tese foi quem propôs a ação. E o Ministério Público de segunda instância, ele se manifesta da seguinte maneira. Primeiro ele diz o seguinte, que o Ministério Público aqui de primeira instância pediu para reformar a sentença e me condenar. E ele diz o seguinte: a sentença não merece reforma. A Lei 8666 de 93 prevê a possibilidade da dispensa de licitação quando o valor do contrato administrativo for inferior a R$ 8.000, limite estabelecido pela própria lei. Ou seja, o próprio Ministério Público de segunda instância está dizendo isso. E depois ele vem dizer assim, de acordo com o analítico do empenho das folhas 205 e 205 verso, as contratações efetivadas no período de janeiro a junho de 2013 totalizaram o valor de R$ 997,52. Portanto, a ausência de prévio procedimento de justificação no presente caso não configura ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8429 de 92. As demais irregularidades apontadas também não são aptas a configurar ato de improbidade administrativa. Quanto à alegada utilização de verba do SUS, destinada à atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para o pagamento de serviço contratados, lavagem de ambulância ou custeio de estacionamento, o Ministério da Saúde, no ofício, nas folhas 121 do processo, esclarece
que abre aspas, as despesas com lavagens de veículo ou estacionamento caracterizam despesa de custeio. E embora tal serviço não sejam diretamente ação ou serviço de saúde, de forma indireta é uma despesa de apoio administrativo, necessária à higiene e segurança dos pacientes e profissionais transportados no veículo em questão. Fecha aspas. Manifestação essa do Ministério da Saúde. Aí segue o procurador. Por fim, o fato de a empresa contratada ser administrada pelo segundo réu, empossado vereador, em janeiro de 2013, também não é capaz de imputar aos réus a prática de conduta improba, mesmo diante da dita proibição contida no artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Isso, portanto, conforme se vê dos autos, a contratação esporádica da citada empresa, que era praticada antes mesmo de o vereador e o prefeito réus assumirem seus cargos públicos, foi desfeita logo no início do mandato destes, dando a entender que, de fato, tinham a intenção de cessar a situação de ilegalidade, tão logo dela tomaram conhecimento. É o que basta para a manutenção. Em face do exposto, opina a Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença, ou seja, da absolvição promovida pelo juiz de primeira instância no processo que ocorreu no ano de 2018. Então, o que eu tenho a dizer aqui que eu quero trazer essa informação à população da maneira adequada, para que a população tenha conhecimento do que está acontecendo, para que não saia na rua falando que o prefeito é bandido, que foi condenado, que desviou dinheiro, que roubou, porque não é isso que aconteceu. Existe uma ação, um julgamento, e existem os recursos, inclusive os meus advogados já interpuseram embargos de declaração pedindo a reavaliação dessa decisão, e a gente ainda tem outras instâncias superiores, e a gente vai recorrer até a última delas, se for necessário, para provar a nossa inocência, considerando que todos nós estamos aqui justamente fazendo o melhor para a população. Antes de falar com a imprensa, eu falei aqui com a minha esposa, falei com o vice-prefeito, falei com os vereadores da base, com a nossa equipe. Às 2 horas a gente sentou, todos eles tomaram conhecimento do fato por mim, e hoje, como a transparência sempre permeou a nossa gestão, eu venho aqui falar com a população, e trazer essa informação, que nós vamos continuar nos defendendo e que não concordamos jamais com essa decisão, inclusive porque ela não é unânime, ela teve a decisão de um voto, foi 3-2, se o voto fosse o contrário, era outra decisão, e ela cabe todos os recursos ainda previstos na legislação, nós o faremos e tenha consciência tranquila. Esses R$ 997,52 foram pagos por um serviço prestado. Esse dinheiro não foi desviado, esse dinheiro não foi roubado, esse dinheiro não foi usado para finalidade particular de quem quer que seja. Foi usado para manutenção da administração. E a condenação diz respeito à forma com que foi contratado. E não que tenha havido qualquer ato de corrupção ou de desonestidade dentro desse processo. Inclusive, pessoas que trabalharam na gestão 2005-2008, na gestão 2009-2012 e na minha gestão, na contabilidade, no setor de licitações. E essas pessoas foram muito claras em dizer é humanamente impossível a um prefeito chegar numa prefeitura e tomar conhecimento de tudo que está acontecendo em menos de 6 meses. E foi o prazo que a gente levou, justamente identificando isso e tomando a providência. Então eu não nego que tenha tido erro, e eu falo que o erro existe no meio de comunicação, existe erro médico, existe de advogado, mas infelizmente na política hoje o erro ele não está separado do crime, então se criminaliza, ou seja, o que eu errei e o que de fato foi um ato de corrupção. Então é isso que a gente luta muito. Porque se a gente achar que alguém para sentar na cadeira de prefeito não possa errar, ou que a sua equipe não vai errar, nós vamos ter que buscar anjos no céu, começar a pôr eles aqui para administrar o município, ou nós vamos entregar o município na mão de bandido mesmo, que não se importa com o processo, que é só mais um, Pra gente que é honesto, é muito triste ter que enfrentar tudo isso. Pra família da gente é muito triste ter que enfrentar tudo isso, E esse processo a gente está aí se defendendo e eu tenho muita confiança
que isso vai ser revisto, que o recurso vai ser, né, acolhido, e nós vamos, se Deus quiser, conseguir concluir o nosso mandato aí até o dia 31 de dezembro de 2020. No período, né, tanto da gestão de 2005 a 2008, de 2009 a 2012, o Xandão não era vereador. Então ele passou a ser vereador, né, eleito em 2012, assumiu comigo no ano de 2013. Então foi esse período, né, de 6 meses. Mas o que está em si na condenação não é nem em si o fato dele ser vereador, mas é o fato da contratação não ter sido precedida de uma licitação, né? Mas a Lei 8666 prevê que até R$8.000 poderia se fazer a dispensa de licitação, né? Então talvez não houve a formalidade da dispensa da licitação, mas assim, então são questões que, se a gente for pelo âmbito da contratação dele, não entrar no âmbito dele ter sido vereador, então as outras administrações que contrataram com ele também cometeram o mesmo erro que eu, certo? Então é uma questão aí que e ninguém agiu com corrupção, com má fé, com qualquer tipo de... ser vereador não foi nem pelo Ministério Público, pelo que a gente olhou, porque o próprio Ministério Público fala aqui, ó, por fim, o fato da empresa contratada ser administrada pelo segundo réu vereador também não é capaz de imputar aos réus prática de conduta improba, mesmo diante da dita proibição da lei orgânica no artigo 37. Então, mesmo, né, o Ministério Público considerou isso, que não é esse fato, né, isso não pode ser considerado uma conduta improba. Né, por quê? Eu teria que ter feito um conluio, eu teria que estar desviando dinheiro, então, ou seja, uma série de fatores que nós estamos tendo aula na televisão aí hoje, no âmbito nacional, de como que as coisas acontecem e de como que é feita a coisa errada, né? Então está à disposição, né, todas as instâncias da justiça, o meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, quem quiser quebrar, eu estou tranquilo, com a minha consciência tranquila, e estou aqui, né, dando essa satisfação, porque as pessoas confiam no nosso trabalho e elas merecem saber a informação da fonte, né, e por isso eu não mandei nota, por isso eu chamei uma coletiva de imprensa, justamente para que isso fique claro e que a gente possa falar aí olhando no olho, né, pelos veículos de rádio, ouvindo a nossa voz, né, e tendo aí as informações necessárias da administração, e coloco, né, totalmente à disposição, né, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: mesmo que eventualmente eu precisasse ou venha a precisar ser afastado, eu confio demais aqui no João, que é um irmão, né, que é uma pessoa de perfeita conduta, e mesmo que essa injustiça venha acontecer um dia, a cidade vai estar em boas mãos e a gente não tem a menor preocupação como que as coisas vão ser conduzidas daqui em diante. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir provar isso e nós vamos concluir a nossa gestão até o dia 31 de dezembro de 2020.